Para entrar na Petrobras, você só era admitido se você assinasse o plano Petros. A assistência social chamava a gente, dizia que tinha um plano, que ia ser o melhor dos mundos quando a gente aposentasse. Um aposentado é um largado, é um abandonado, né? Especialmente no regime geral da Previdência. A gente achava que teríamos de fato um futuro digno. Pensava em me aposentar, desfrutar do meu tempo livre, poder viajar. Primeiro dia no nosso emprego, no caso, a nossa Petrobras, exatamente uma empresa que asseguraria que enquanto aposentado eu continuaria petroleiro. Primeiro é previdência pública para todos os trabalhadores. Mas eu defendo o princípio, pelo menos, de uma previdência universal. Sabe a diferença de que é ter essa previdência complementar e ter somente um INSS e somente a previdência oficial? Queremos um Brasil forte, mas queremos, acima de tudo, que os aposentados tenham seus direitos respeitados. Em 1967, mas eu estava trabalhando, né? E eu agora estou parado há 20 anos já. Então eu comecei a me assustar que os proventos da aposentadoria eram pequenos, então eu comecei a me preparar, né? Eu achei uma aposentadoria sacrificada, o sujeito paga 30 anos para se aposentar, paga de uma forma integral e depois os proventos são todos ínfimos e pequenos que não dão para o sujeito manter o padrão de vida que ele tinha. A não ser que ele se prepare com outra aposentadoria, como estão fazendo agora, pagando por fora. Eu vivo do meu ordenado, somente do que eu trabalhei durante a vida. Eu era professora estadual, trabalhava em 2 lugares e me aposentei nas 2 matrículas. E eu vivo desse meu salário. Se tivesse uma só, não dava. Era pagar o meu condomínio aqui e nada. No meu caso dá, porque a minha empresa complementa o salário. Eu inclusive fiquei na empresa por causa disso. Quando eu me formei, eu pensei em sair. O salário era bem maior, mas só que a empresa, como eu era há muito tempo, tinha um plano de carreira, eu fiquei. Enquanto menos o INSS me pagava, a empresa me complementava mais, porque era um plano que ela tinha. Quando eu cheguei lá, a empresa já tinha isso, tanto foi que em 76 acabou. E eu entrei na empresa em 70. Eu sou da geração que se beneficiou de todos os avanços implementados por Getúlio Vargas, a começar pela Previdência Social. Todos devem estar preparados para, na etapa da vida, onde a capacidade produtiva se encerra, possa sobreviver em função da própria contribuição. Quer dizer, faz um fundo para ter direito à aposentadoria. E a ditadura unificou a Previdência, acabou com o sistema. Os trabalhadores se preocuparam com a aposentadoria, mas queriam a aposentadoria integral e foram criados os fundos de pensão. O trabalhador contribuindo e a empresa contribuindo com a sua parcela. Na Petrobras, Petros. Houve um crescimento muito grande, os petroleiros se aposentavam tendo a complementação de sua aposentadoria, mas progressivamente, como eu dizia antes, com a incorporação de princípios da iniciativa privada na gestão pública, a preocupação exclusiva com resultados financeiros, o papel social foi sendo secundarizado. Isto é, as terceirizações.
Na medida em que vão terceirizando, o fundo de pensão vai deixando de receber a sua contribuição. Independente dos dogmas que tenham, acho que a pessoa tem que entrar no plano de previdência complementar que a empresa oferecer. No nosso caso de petroleiros, obviamente que a gente não vai rasgar dinheiro, então a gente defende o plano BD, que é muito melhor que o plano CD, que na verdade a previdência devia ser pública, né? Mas entre CD e BD, obviamente que o plano BD é muito melhor que o CD. Eu sou BD até morrer. O plano Petros BD tem a melhor concepção de plano previdenciário do mundo, né? Nesse plano a gente sabe quando adere, a gente sabe quanto vai pagar, e quanto vamos receber quando nos aposentamos. E além disso, o garantidor desse plano é a Petrobras. Então esse é o melhor plano do mundo. A diferença básica entre as duas modalidades de plano é que no plano de benefício definido, no momento em que você ingressa nesse plano, você de antemão já sabe, por previsão no regulamento, que cumpridas aquelas condições de percepção de um benefício, de antemão você já sabe qual vai ser o valor desse benefício por força do regulamento. Ao passo em que o plano de contribuição definida, você só sabe o quanto vai contribuir durante a sua vida laborativa e no momento da concessão da aposentadoria, da percepção do benefício, você então se aplicam cálculos atuariais e a questão da expectativa de vida para depois você saber qual vai ser o valor do benefício que você vai receber. Então, em um você sabe de antemão quanto vai receber e no plano de contribuição definida você sabe quanto vai contribuir, mas o valor do benefício vai depender de algumas variáveis durante a sua vida laborativa. Quando faltavam 10 anos para me aposentar, quando eu fiz 45 anos, né, eu comecei a programar minha aposentadoria. Infelizmente, o sistema, a Petros, estão querendo modificar todo aquele futuro que eu vislumbrei em 85, quando eu tinha 22 anos. Estão forçando a barra, oferecendo dinheiro, oferecendo vantagens, oferecendo para mudar, né? E isso é frustrante, porque fica aquela pressão, fica aquela dúvida, gera aquela dúvida na cabeça da gente. Para mim está faltando 6 anos para me aposentar e começa a gerar aquela dúvida, certo? E isso causa um estresse, certo? Não era o que eu esperava da Petros, certo? Quando eu assinei lá no início, certo? Os que me antecederam na Petrobras, que eu entrei na Petrobras na década de 70, eles não pagavam médico. Passaram a pagar quando ela criou a AMS na década de 70. Eles iam para a folha de pagamento da Petrobras quando se aposentavam. E aí, na década de 70 também, a Petrobras me cria um fundo de pensão. Pô, aí eu venho aqui em 98, depois que eu me aposentei. A regra do jogo, para mim, era aquela que tinham me vendido lá quando eu entrei na Petrobras, que a assistência social falou para mim, né? O que seria a AMS, o que seria o meu fundo de pensão. E eu aceitei porque estava tudo dentro do edital do concurso que eu prestei à Petrobras. E aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo que as coisas de 97 para cá vão mudando, né? E quando chega em 2001, aí apareceu um tal de Petrobras Vida. Então eu comecei a ficar preocupado, foi aí. Aí eu falei, peraí, vamos voltar para o sindicato e vamos começar a brigar de novo. E aí o que aconteceu? Voltamos para o sindicato, começamos a briga. Logo depois disso vem a outra facada, que é a repactuação. Para quê? Para mexer no artigo 41 do Plano Petros. Quando mexe no artigo 41, no inciso 8 e 9, o que acontece? Os caras querem dar o golpe na gente, querem tirar o garantidor que a assistência social falou para mim lá quando eu entrei na empresa. Que garantidor é esse? A Petrobras. Ela já tentou em 2001 com o PPV, que era um plano misto e que o movimento sindical fez com que ela não conseguisse o seu intuito. E nessa época era a FUP, o Sindimar e os 17 sindicatos conseguiram barrar isso na justiça.
Depois ela tentou, em 2003, dentro do nosso acordo coletivo, oferecendo um salário para que os aposentados abrissem mão do artigo 41, que é um dos principais dentro do RPB, que é o nosso regulamento de plano de benefício, onde vincula o salário da ativa aos aposentados. Então a Petrobras, quando ela abriu o monopólio estatal já em 97, com a venda das ações, os acionistas, que pouco importam para o seu quadro de trabalhadores, muito menos dos assistidos, aposentados, foi um meio da Petrobras e aí a Petros ficar livre dessa responsabilidade, dessa isonomia. O que quer dizer essa isonomia dentro do artigo 41? Todo ganho real que o trabalhador da ativa tivesse no acordo coletivo teria que ser repassado para os aposentados e pensionistas. Então, de lá para cá é que nós começamos a sofrer essas agressões no nosso regulamento, no nosso plano Petros. Aí foi em 2001 com o PPV, em 2003 um acordo coletivo oferecendo um adiantamento do 13º e ofereceu também 2,5 salário para que nós fizéssemos uma equalização do artigo 41. Era nada mais e nada menos do que vender um direito. E foi barrado, tanto em 2001 como em 2003. Agora, em 2006, a Petrobras impôs de novo uma repactuação. Só que no primeiro instante ela não conseguiu o seu objetivo, que seria 95% da categoria ativo e aposentado saírem do plano Petros BD, que era o nosso plano, é o Petros 1. Ela não conseguiu os 95%. Em 97, aí que começou um problema da própria categoria do movimento sindical, que a Federação dos Petroleiros, a FUP, começou a dar um apoio à Petrobras para que mudasse o plano. A Petrobras ela faz o jogo dos bancos e do sistema financeiro, que quer excluir do cenário da economia esses planos por conta desse detalhezinho, que o garantidor é a empresa. No caso da Petrobras, o garantidor é a Petrobras. Essa é uma vontade que a Petrobras tem há muitos anos de desligar os aposentados da ativa, né? Ela usa até uma falácia de dizer que ela poderia dar um reajuste maior para o pessoal da ativa se não passasse esse reajuste para os aposentados. Na verdade, o tempo mostrou que isso não é verdade. Né? O que ela faz, na verdade, é discriminar os aposentados. Nós já fizemos vários protestos, alguns até de forma inusitada. Já ficamos pelados em protesto em frente à sede da Petrobras e em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Né? Além disso, nós já ocupamos por várias vezes sedes da companhia. Nesse último ano agora nós fizemos uma corrente da justiça, fizemos uma greve de fome e antes ocupamos a sede da negociação, uma subsede da Petrobras, o Edita. Então essa é a nossa luta, a gente tem consciência que é uma luta muito difícil, mas nós não vamos abrir mão, né? Nós ainda não esgotamos nossos arsenais, né, constitucionais e de protesto também. Eu fiz parte de todas essas mobilizações. Eu, como fui a única diretora do Sindipetro RJ, que fez parte da ocupação de 18 dias do Edita, que é o edifício Torre Almirante. Fiz parte do acorrentaço do edifício sede. Valeu a pena, sim. Todas essas mobilizações valeram a pena porque só a gente se mobilizando, só a gente se mexendo, que a gente sente as correntes que nos prendem, como disse a Rosa de Luxemburgo. Então é importante que a gente se mobilize para que esses problemas cheguem ao público. Embora exista o boicote da grande mídia, que só publica o que quer,
Eu creio que se nós não nos mobilizássemos, seria pior ainda a negociação. Certamente. Se já é difícil a negociação com a nossa mobilização, sem mobilização piorou mais ainda.